Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Agradecemos a Deus, nosso Pai, né? Essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, fazendo esse estudo, essa reflexão do Evangelho. Hoje estaremos todos nós iniciando um capítulo novo do Evangelho, segundo o Espiritismo, que é o capítulo 4, que tem como título: Ninguém pode ver a Deus, o Rei de Deus, se não nascer de novo. Nós vamos iniciar este capítulo no seu item 1, que tem um subitem, né? Que ele é longo, o texto é longo, que trata de ressurreição e reencarnação. Logo, para que a gente possa aproveitar nesse momento para nossas reflexões, eu vou fazer essa leitura, esse estudo, em 2 semanas, tá? Em 2 partes, tá bom? Para que a gente tenha um tempo para a gente fazer como disse, as nossas reflexões. Então, começa assim o item. Jesus, tendo vindo para os arredores de Cesareia de Filipe, interrogou a seus discípulos: Que dizem os homens quanto ao Filho do Homem? Quem dizem eles que eu sou? E os discípulos lhe responderam: Uns afirmam que és João Batista, outros que és Elias, outros que és Jeremias, ou alguns dos profetas. Jesus lhes disse: E vós, quem dizes que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus falou: Bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Essa passagem está em Mateus, no capítulo 16, versículos 13 a 17. Também se encontra em Marcos, capítulo 8, versículo de 27 a 30. Continuando a leitura, entretanto, Herodes, o tetrarca, ouviu falar de tudo que Jesus fazia, e seu espírito ficou em dúvida, porque uns diziam que João havia ressuscitado de entre os mortos, outros que Elias havia aparecido, e outros que um dos antigos profetas havia ressuscitado. Herodes então falou: Eu mandei cortar a cabeça de João. Portanto, quem é esse de quem ouço dizer tão grandes coisas? E tinha vontade de vê-lo. Essa passagem está em Marcos, capítulo 6, versículo 14 e 15. Também se encontra em Lucas, capítulo 9, itens 7 a 9. Continuando. Após a transfiguração, seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que dizem, pois, os escribas que é preciso que Elias venha primeiro? Mas Jesus lhe respondeu: É verdade que Elias deve vir e restabelecer todas as coisas. Mas Jesus declara que Elias já veio, e eles não o conheceram, e o trataram como quiseram. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então, seus discípulos compreenderam que era de João Batista que Jesus lhe havia falado. Esta passagem da transfiguração, nós temos ela em Mateus, capítulo 17, versículos 10 a 13. Também temos ela em Marcos, no capítulo 9, versículo de 10 a 12. Então, aqui vamos continuar, né, pela ressurreição e a reencarnação, por esse tema. A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, que pensavam que, com a morte, tudo se acabava, não acreditavam nela. As ideias dos judeus sobre esse ponto, assim como sobre muitos outros, não estavam claramente definidas, porque eles só possuíam noções vagas e incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo. Eles acreditavam que um homem que morreu podia reviver, sem compreender com precisão a maneira pela qual esse fato podia ocorrer. Eles designavam pelo nome de ressurreição o que o Espiritismo chama mais acertadamente de reencarnação. Efetivamente, a ressurreição faz supor o retorno à vida do corpo que morreu, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, principalmente quando os elementos desse corpo já foram há muito tempo dispersos e absorvidos. A reencarnação é o retorno da alma ou espírito à vida corporal,
mas em um outro corpo, novamente formado para ela, que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição podia, assim, ser aplicada a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas. Portanto, se João Batista era Elias, conforme se acreditava, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João tinha sido visto criança e seu pai e sua mãe eram conhecidos. João podia ser Elias reencarnado, mas não ressuscitado. Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite encontrar Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que tu vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, visto que ninguém poderia fazer os milagres que fazes, se Deus não tivesse com ele. Jesus lhe falou: em verdade, te digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos: como pode nascer um homem que já é velho? Ele pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Jesus lhe respondeu: em verdade, te digo que se um homem não renasce da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne. O que nasceu do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu tenha dito que é preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas tu não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. O mesmo ocorre com todo homem que é nascido do Espírito. Nicodemos lhe perguntou: como isso pode acontecer? Jesus lhe disse: és mestre em Israel e ignoras essas coisas? Em verdade, eu te digo que só dizemos o que sabemos e só damos testemunho do que vimos. E, no entanto, não aceitas o nosso testemunho. Mas se tu não crês quando te falo das coisas da terra, como acreditarás quando te falar das coisas do céu? Essa passagem está em João, no capítulo 3, itens que vai de 1 a 12. Continua a nossa leitura. A ideia de que João Batista era Elias e de que os profetas podiam reviver na terra encontra-se em muitas passagens dos evangelhos, notadamente nas relatadas acima, no item 1 e 3. Se essa crença tivesse sido um erro, Jesus não deixaria de combatê-la, como combateu a tantas outras. Longe disso, ele a confirmou com toda a sua autoridade, colocando-a como um princípio e como uma condição necessária, quando disse: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E ele insiste quando acrescenta: não te admires de que eu tenha dito que é preciso que nasças de novo. Essa palavra, se um homem não renasce da água e do Espírito, foram interpretadas como a regeneração pela água do batismo. Mas o texto primitivo trazia simultaneamente não renascer da água e do Espírito, enquanto que em certas traduções as palavras do Espírito foram substituídas por do Espírito Santo, o que não corresponde mais ao mesmo pensamento. Esse ponto capital ressalta dos primeiros comentários feitos sobre o Evangelho, assim como um dia isso será constatado sem equívoco possível. Para se compreender o verdadeiro sentido dessas palavras, é igualmente necessário prestar-se atenção ao significado da palavra água, que ali não foi empregado na sua acepção própria. Os conhecimentos dos antigos sobre as ciências físicas eram muito imperfeitos. Eles acreditavam que a Terra havia saído das águas. Isso porque consideravam a água como um elemento gerador absoluto. É assim que, na Gênesis, está escrito: o Espírito de Deus pairava sobre as águas, flutuava sobre a superfície das águas. Que o firmamento seja feito no meio das águas. Que as águas que estão sob o céu se reúnam em um único lugar e que um elemento árido apareça. Que as águas produzam animais vivos,
que nadem na água e pássaros que voem sobre a terra e sobre o firmamento. Segundo essa crença, a água havia se tornado o símbolo da natureza material, assim como o espírito era o da natureza inteligente. Essas palavras, se o homem não renasce da água e do espírito, ou em água e em espírito, significam, portanto, se o homem não renasce com o seu corpo e a sua alma, é nesse sentido que, no princípio, elas foram compreendidas. Essa interpretação, aliás, é justificada por outras palavras. O que nasceu da carne é carne, e o que nasceu do espírito é espírito. Jesus faz aqui uma distinção incontestável entre o espírito e o corpo. O que é nascido da carne é carne. Indica claramente que só o corpo procede do corpo e que o espírito é independente do corpo. Bem, então com isso nós fizemos uma leitura, como eu falei, uma leitura longa, e a gente tem que, para começar, vamos pegar lá que no item, lá no item primeiro, que Jesus pergunta, olha só o detalhe, né? Jesus pergunta, que dizes que eu sou? Quer dizer, o pessoal aí fala que eu sou o quê? Né? E aí, que traz para ele que diz que ele foi Elias, outros acham que ele era João Batista, ou Jeremias, ou um outro profeta. Então, gente, olha só. Naquela época, era comum, né? Essa ideia que a pessoa voltava. Tanto é que o pessoal estava admitindo que Jesus, na época que estava ali vivo, junto conosco, ele, mais para trás, antes de nascer ali de Maria e ser conhecido como nós conhecemos como Jesus, muitos achavam, por alguns parâmetros, né, algumas comparações, que ele teria sido João Batista, que ele poderia ter sido Elias, o Jeremias, ou qualquer outro profeta. Gente, isso aí, e a gente observa que as respostas que foram dadas, em momento nenhum, Jesus corrige, faz uma reprimenda. Não, o que é isso? Que absurdo é esse? Como é que eu posso ser fulano de tal? Se ele já morreu? Não, então, Jesus, que não perdia uma oportunidade para trazer o esclarecimento, para trazer um consolo, trazer a boa nova, trazer para nós os ensinamentos do Pai, ele ia deixar passar para toda uma população, toda uma sociedade e as futuras um conceito equivocado que é possível, décadas, centenas de anos após alguém ter falecido, voltar num outro corpo, se isso não fosse uma verdade, seria incoerente a gente acreditar que Jesus teria sido omisso, displicente, invigilante. Jesus não foi em nenhum momento da sua caminhada, da sua jornada, da sua missão na Terra, né, se comportou assim. Por que se comportaria assim neste ponto específico? Não, né? Então a gente vê que era possível esse conceito da pessoa voltar tempos depois num outro corpo. Não é uma coisa da doutrina espírita. Não é uma coisa que veio da cabeça do Allan Kardec. Não. Isso era de conhecimento geral. Isso era aceito pelas sociedades, a não ser, né, os saduceus, que assim não acreditavam. Mas, tirando os saduceus, todos acreditavam ser assim. E Jesus não corrigiu. Então, logo, a gente compreende que assim era. Agora, se a gente for parar para entender, para desdobrar mais um pouquinho essa passagem, a gente vê que isso aí é o que a doutrina espírita chama de reencarnação. O que seria a reencarnação? A volta do espírito, a volta da alma a um outro corpo, totalmente diferente, que não tenha nada a ver com o anterior. Né? E hoje a gente vê
vários pensamentos religiosos que trazem essa ideia de voltar, né, ao corpo, mas sendo o mesmo corpo. E que a gente sabe nos dias de hoje, com os estudos avançados que nós estamos, com as comprovações científicas, que é impossível o espírito, a alma, voltar ao mesmo corpo, porque esse já se decompôs dos seus átomos, nas suas moléculas, e no solo que estavam, foram absorvidos, não é? Foram absorvidos pela natureza, voltaram através das raízes das plantas, os micro-organismos que lá vivem e precisam, né? Do oxigênio, do carbono, de tantos elementos na nossa tabela periódica, né? E para a sua sobrevivência. Né? Então, quando a gente vê a pessoa pregar a ressurreição, como o próprio texto nos chama a atenção, ressurreição nos faz compreender, nos induz à ideia que voltar no mesmo corpo. Então, o nome mais apropriado para a ideia, para o conceito que já preexistia a vida do Cristo, a ideia mais correta seria de reencarnação. A pessoa, o ser inteligente, reencarnar, quer dizer, voltar a um novo corpo, não mais ao mesmo corpo, que não teria como. Né? E aí, não parando nisso aí, vocês vejam que eu não estou falando de uma obra espírita, até porque nós estamos falando do Evangelho, né? Do Evangelho segundo o Espiritismo, mas as citações que nós estamos pegando aqui, elas não são originárias do Evangelho segundo o Espiritismo. Elas são originárias da Bíblia. São um estudo que nós estamos fazendo da Bíblia, desse documento, né? Esse documento sagrado, que relata uma história, um acontecimento que mudou o destino da nossa humanidade. Então, ele traz para nós a passagem de Mateus, também de Marcos, da transfiguração. Se me permite, eu vou reler aqui, porque é muito interessante, que ele fala aqui, ó, seus discípulos o interrogaram Jesus, dizendo, porque dizem, pois, os escribas, que é preciso que Elias venha primeiro. Mas Jesus lhe respondeu, é verdade que Elias deve vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio. Elias já veio. E eles, nós, não conheceram. E trataram como quiseram. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. E aí Mateus complementa. Então os discípulos compreenderam. Isso aí é Mateus, está em Mateus, tá? Relato de Mateus. Então, seus discípulos compreenderam que era de João Batista que Jesus lhes havia falado. Ou seja, que João Batista e Elias seria o mesmo ser, a mesma inteligência, a mesma personalidade. De novo, os discípulos, pela transfiguração de Jesus no monte, de novo, as pessoas, e aqui na pessoa dos discípulos, tem esse entendimento que João Batista e Elias seria a mesma pessoa. Só estavam os dois discípulos e mais Jesus, só os três ali, na sua intimidade, das suas reflexões, do seu convívio. De novo, um entendimento de João e Elias, duas pessoas que viveram em corpos distintos, em momentos distintos, sendo a mesma pessoa, o mesmo espírito, o mesmo ser. E Jesus, de novo, tema e não corrigir, né? E não esclarecer este equívoco. Gente, assim não faz, porque não é equívoco. Não é equívoco. E o tempo está indo voando, está indo rápido. Então, vamos só trazer uma questão numa passagem do Nicodemos. Não vamos falar, não, porque é uma passagem bastante conhecida, bastante discutida, mas vamos ter um detalhe que o Jesus faz aquela observação a Nicodemos. Porque Nicodemos, ele não era uma pessoa leiga, ele era um doutor da lei. Ele tinha conhecimento dessas passagens, dessas profecias. Ele é um estudioso. Assim como nós hoje que estudamos a Bíblia, sejamos católicos, protestantes, espíritas, somos estudiosos. Professamos a nossa fé e estudamos para compreender, para poder entender e ter com isso mais facilidade de nós darmos nosso testemunho, nos transformarmos, fazermos a nossa forma íntima. Não é verdade? Então, ele é doutor da lei.
E Jesus falando essas verdades que vêm de longas datas, e ele ainda questionando, buscando o seu entendimento, mas sem conseguir compreender, sem conseguir entender o que está por trás da letra. Gente, quantas das vezes também nós aqui estamos com a boa fé, com a boa vontade, estamos lá estudando as palavras, os ensinamentos, e temos nossas dificuldades de entender. Né? Como foi colocado aqui, ele estava dando testemunho das coisas que ele viu, das coisas que ele presenciou, das coisas que ele conhece. E Nicodemos sem conseguir alcançar. Então não vamos criticar Nicodemos, não, porque nós também temos as nossas dificuldades. Estamos numa caminhada, numa jornada de evolução, de crescimento, em que muitas das coisas se tornam difíceis para nós também de compreendermos. Por isso que ao estudar, ao refletir, convidamos a todos, indistintamente, a fazer a sua prece, pedir ao Pai um auxílio, uma ajuda, para que os seus orgulhos, as suas vaidades possam ficar de lado, para que, assim sendo, tenhamos mais facilidade de compreender as coisas divinas. Temos mais facilidade de entender as verdades trazidas pelo Mestre Jesus. Não é isso? Então, como eu falei, o texto sobre ressurreição e reencarnação é longa, né? Nós estamos no nosso tempo. Eu queria agradecer a todos por nos permitir entrar em vossos lares para juntos conversarmos sobre isso. E desde já fazemos aqui o convite para que todos vocês possam, na semana que vem, voltar a esse estudo para nós podermos dar continuidade a essas reflexões sobre ressurreição e reencarnação, né? A essa leitura, a esse texto que mexe com os nossos valores, nos faz agitarmos no sentido de compreender realmente a mensagem de Jesus, né? A gente esvaziar nossas mentes, nossos preconceitos, para não interferir no que realmente Jesus quis nos trazer, do que Jesus quis e quer nos mostrar. Não é verdade? Então, eu quero agradecer a todos mais uma vez, né, pelo convívio, pela participação de vocês, e que, mais uma vez, possamos estar reunidos para esse estudo maravilhoso do Evangelho. Fiquem com Deus, meus amigos. Muita paz a todos.